Bom, olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, você que está aqui com o sininho ativado, se não está, já sabe, ativa o sininho, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Coronavê. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre os pincéis aqui do CorelDRAW, dando alguns detalhes que nós não demos na live anterior, né, que a gente não passou na live nem no vídeo anterior, e a gente vai passar aqui no CorelDRAW direto alguns detalhes importantes para vocês aqui no canal. Então aguarde aí, a gente já está voltando. Bom, aqui no CorelDRAW, a gente já está com ele aberto aqui. Em cima de mim tem o nosso Pix aqui, se você quiser ajudar, qualquer valor é bem-vindo, vocês sabem disso. Isso ajuda bastante no nosso trabalho, tá pessoal? Bom, nessa versão nova do CorelDRAW, né, a ferramenta de pincel aí, artístico, né, ou efeitos de pintura, a atualização mais recente dos efeitos, né, aliás, a atualização mais recente, né, dos pincéis com efeito de pintura oferece agora personalizações aprimoradas, né, e um maior controle sobre as pinceladas, né, baseadas em pixel, tá? Elas não são vetores, tá pessoal? As melhorias incluídas são para assinantes, né, e inclui agora para os assinantes, né, mais 50 novos pincéis, né, pessoal, em 5 pacotes de pincéis diferentes, ou seja, agora além dos pincéis que já tinha, tem 50 novos que você pode estar baixando lá também no Corel, lá dentro do próprio sistema aqui de compras do CorelDRAW, né, pessoal? Tem efeitos de textura, né? Tem como você colocar em favoritos agora também, né? Tem como forçar também a textura, né? Depois de escolher a textura de um pincel. Também tem como você simular a pressão de uma caneta, a gente falou isso também. E o brilho também do pincel, você pode estar usando um sistema de brilho, ele vai trocar do escuro para o claro, né? Além da densidade também, a maciez do pincel também e melhorias disponíveis para todos os usuários também nesse setor, né? Vamos aqui na página 2 para a gente entender mais ou menos o que tem de novo aqui, né? Deixa eu tirar essa janela aqui para ficar com um encaixe melhor aqui para a gente. Bom, a suíte de aplicativo do CorelDRAW agora tem aí, né, ficou ainda melhor, como eles dizem, né? Na última atualização para assinante tem 50 novos pincéis baseados em pixels e 175 novas cores também, tá? E também preferências de pincéis aprimoradas. Essas preferências de pincéis aprimoradas, quando você utiliza aqui a ferramenta pincel, na barra de propriedades do pincel aqui em cima, ó, tem todos esses conjuntos aqui de aprimoramentos, o que ficou bem interessante. Mas na barra de propriedades do CorelDRAW também, eles também foram adicionados, ou seja, um setor novo dentro da propriedades, tá? Que antigamente era propriedades do objeto e agora é apenas propriedades, né, pessoal, se eu não me engano. E esses pincéis, pessoal, eles ajudam bastante na construção. A gente tem aqui os pincéis que são tipo o aquarela, né, esse primeiro aqui, né, o watercolor, aquarela. Tem esse aqui que é o acrílico também. Tem esse aqui que é o aerógrafo também, tá? O aerógrafo. O carvão também. O efeito digital. Esse aqui, o fluido. Esse outro aqui também é glazing, vidro, né? Efeito de vidro. Esse aqui é pintura, né? Ou gouache, né? Pintura. Aqui aquele marcador, né? O óleo também, as partículas e também os pastéis, esse pastel e giz, né? Giz, chalks, acho que é giz, né? E aqui pastéis, tá? E aqui o gouache e esponja, né? O sistema de esponja. Quando você seleciona, eu tenho um atalho para o meu aqui embaixo, mas quando você seleciona aqui a ferramenta, ela aparece aqui em cima, tá? Eu coloquei um atalho ali para mim ali embaixo, porque às vezes eu quero ir direto já para esse setor para fazer a alocação dele, né? Para adicionar ele aqui, né? Vamos aproximar um pouquinho aqui só para vocês conhecerem em detalhes aqui, ó, como que funciona, né? Eles têm uma textura agora, né, pessoal? E você pode estar controlando essa textura nessa nova janela de encaixe, na verdade na nova guia na janela de encaixe, né? Porque a janela de encaixe é a mesma janela da propriedade, tá?
E lembrando que eles não são vetores, eles são pixels. Então se você aproximar bem, ó, aqui eu já aproximei bem, mas ainda coloquei uma lente, para vocês verem que eles têm uma certa qualidade, tá? Eles têm uma certa qualidade, eles não são de todo assim muito ruins, né? Ó, eles têm uma qualidade, mas depende muito do tamanho que você está trabalhando. Por exemplo, aqui eu tô trabalhando, aqui essa página do lado é 1280 por 720 pixels, né? Já essa outra aqui eu já tive que colocar ela em muito mais, né? Deixa eu botar em pixel aqui para saber em pixel quanto que eu coloquei ela. Essa aqui tá com 14.000 pixels por 6.000 pixels, tá? Para poder ter uma qualidade melhor também. Não dá para trabalhar com tamanhos muito pequenos, não fica uma coisa muito legal, tá? É bom analisar na hora de você aplicar também, tá? Uma coisa que acontece, que você deve prestar atenção, é, por exemplo, se você fez aquela configuração de salvamento nova que tem agora no CorelDRAW, que fica aqui em Corel, né, Ctrl J, né? E aqui fica em salvar agora aqui, ó. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem definir versão padrão. A minha eu retornei para a versão atual, tá? Retornei para a versão atual, 25.1 ou 25.2, né? Dizem que a 25.2 também, a oficial também tá assim, tá? A oficial também tá 25.1 aqui nesse setor. Mas se você colocar, por exemplo, para salvar sempre no 2022 ou no 2021, ou seja lá no 15, 14, 13, 18, não interessa. Uma dessas versões aqui mais para baixo, o que vai acontecer? Toda vez que você der um Ctrl S no seu arquivo, tá? Você vai perder esses pincéis, eles não vão mais ser pincéis, tá? Tanto é que este lado aqui, ó, os objetos que surgem aqui embaixo, ó, bitmap, CMYK 300 dpi. Eu vou abrir aqui a janela de propriedades, ó, para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu puxar esse cara mais para cá aqui para não atrapalhar. Ó. Aqui, por exemplo, se você salvar numa versão anterior, colocar como padrão, cada vez que você der um Ctrl S aqui, você vai perder os efeitos que são mais atuais, tá? Neste caso, se você quer manter essa configuração de salvar como, né, de salvar sempre numa versão padrão, você deve, ao salvar um documento atual, você deve usar o salvar como, no caso, arquivo, salvar como ou Ctrl Shift S, tá? E aí sim, escolher a versão atual, porque quando você marca lá a versão que você quer salvar, aqui também vai ficar marcado, tá? Vai aparecer a versão que você colocou, não vai aparecer a última versão. Então presta atenção nisso, porque você acaba perdendo esses detalhes. Aqui, por exemplo, na propriedade, quando você está com outros objetos selecionados, como é o caso desse aqui, ó, que era um pincel e agora não é mais, ele agora é um bitmap aqui, ó. Ele é um bitmap no tamanho de 2478 por 932 pixels, na cor CMYK em 32 bits, né, com 300 dpi. Por que isso? Porque eu tinha salvo numa versão anterior. Então esse setor todinho aqui, eu perdi o efeito que eu coloquei. Já esse aqui não. Ó. Esse aqui, se eu selecionar, se eu conseguir selecionar ele aqui, porque é uma linha fina, né? E a linha não tem como você enxergar, depois você coloca, ó. Se eu selecionar esse aqui, que tem um efeito, ó, nota que aqui em cima já aparece a nova aba, né, a nova guia com os recursos novos, né, da ferramenta de pincel. E são eles quais? Aqui a escolha dos pincéis, né, qual o pincel que você vai usar naquela linha que você colocou, naquele objeto que você colocou. O próximo é a cor dele, né, que você pode escolher por aqui, ou clicando com o botão contrário na própria paleta de cores do CorelDRAW, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um amarelo, ó. E aí ali já mudou para amarelo. Deixa eu aproximar mais aqui. Vou botar bem próximo aqui para vocês, ó. O amarelo, né? E depois nós temos o tamanho dele, né? A questão de tamanho, ó. Que também ficou bem legal. Eu gostaria que tivesse esta opção mais acessível, né? Com atalho, né? Como é, por exemplo, quando você seleciona suavizar, ó, ou manchar, né? Suavizar. Ó, eu vou aumentar aqui ele, ó, ou diminuir segurando o Shift, né? E já com essa ferramenta nova, né, com o pincel novo, ó, ele me diz o tamanho que ele tá, mas eu não consigo com o Shift, ó, não consigo com o Shift
aumentar nem diminuir, nem com Ctrl Shift, nem com Alt mais Ctrl, nem com Ctrl Alt Shift, com atalho nenhum. Eu sou obrigado a estar ou com a janela aqui aberta para aumentar o tamanho dele, ó, e aí aparece ele maior ali, tá? Ó. Ou então, se eu não tiver com essa janela de propriedades aberta, eu tenho que vir aqui em cima, tá? Que é mais difícil ainda, porque poderia ser uma barrinha dessa daqui também surgindo, ó. Nota que eu vou aumentar aqui e lá também vai aumentar, ó. Tá 300 e pouco lá, 305 aqui também, ó. Mesma coisa, tá? Vou aumentar bastante, ó. E agora sim, poderia ser como a suavizar e as demais ferramentas, que você apertou o Shift, aumenta, depois sim você coloca a ação do objeto, tá? Então, além do tamanho, a gente também tem, deixa eu voltar aqui para a seleção do objeto que eu estava aqui, que era esse aqui. Deixa eu pegar um mais grosso aqui, tá? Pegar um mais grosso é mais fácil. Vou colocar amarelo aqui também, tá? E depois de você escolher o tamanho que você quer aqui, né? Ó, você tem a transparência dele, ó, mais transparente ou menos transparente. E depois você tem o brilho. Se você quer aumentar o brilho dele, ó, basta dar um clique aqui no brilho ou também aqui em cima, no brilho aqui também, né? Eu falei que não tinha esse botão aqui na live, mas depois eu achei aqui, ó. Reiniciar pincel, ele volta tudo ao padrão aqui, tá? Depois da transparência você tem o brilho e depois do brilho você tem simular pressão de caneta. Então se você usa uma caneta, você simula a pressão da caneta também aqui. Além da densidade, não é com todos que a densidade vai funcionar, tá? Tem alguns que não funciona a densidade. Aqui, por exemplo, funciona para aumentar a densidade, já que é um tipo de partícula, né? Ó, deixa eu aproximar bem aqui, ó. Aumentar bem a densidade, ó, ele fica mais denso, né? Menos densidade, ele fica um pouco mais fluido, mais aberto. E também a maciez do pincel aqui também. Essa maciez aqui é mais para quando você faz curvas muito fechadas, né, no desenho, né, muito cúspides. E aí ele amacia mais essa curva aí também, né. E aqui é forçar a textura quando o pincel tem textura. No caso, esse aqui agora tem, ó. Então aqui eu forço a textura. Deixa eu aproximar aqui, ó. Eu vou escolher uma textura qualquer. Escolher aqui, deixa eu ver, pode ser essa. Nota que mudou ali. E aí aqui eu vou forçar a textura, ó, para ela aparecer mais ou para ela aparecer menos, ó, e ficar mais denso aqui também, ó. Então aqui eu posso forçar a textura para ficar uma textura mais forçada, mais visível, né, pessoal? E aqui retornar os pincéis, né? Aqui é pincelada nítida. Deixa eu ver o que é a pincelada nítida mesmo. E agora eu vou desligar aqui a pincelada, vou clicar de novo na pincelada nítida, ó, e ele vai voltar tudo a zero aqui de novo, ó. Então vou colocar aqui de novo, ó, tamanho, né? Aumentar o tamanho. Aqui a transparência que eu quero, tá? Aqui a maciez, se fosse a de canto, né? E aqui forçar a textura. Vou forçar um pouco menos a textura. Vou escolher uma outra textura aqui qualquer, ó. Vamos lá perto para a gente ver, ó. Vamos aumentar aqui a transparência um pouco mais, um pouco menos, ó. O tamanho dele aqui também vai aumentar um pouco. Quando mexe no tamanho aqui, ele pensa um pouquinho mais, tá, pessoal? Mesmo com uma máquina boa, tá? Então o que que acontece? Esse botão aqui, pincelada nítida, nota que ele vai desfazer todas as ações que a gente fez aqui também, ó. Ele vai zerar esse comportamento aqui, tá? Ele vai zerar. Vai continuar sendo um pincel? Vai continuar sendo um pincel, mas ele está nítido. Você precisa, ó, aumentar ele, a textura do pincel, aumentar a transparência do pincel, fazer as ações que você deve fazer nele, né? Separar, eu não sei se dá para separar, deixa eu ver se dá para separar aqui. Dá para separar a pincelada também, exatamente como é o Ctrl K também, ó, tá? Exatamente como é a mídia artística também, né? Não sei se vocês lembram, mas no mesmo local aqui, ó, a gente tem a mídia artística, né? Que você, quando faz aqui o desenho, né, da mídia artística, você também pode, ó, separar. E aí depois que separou a mídia artística, dependendo do objeto que for, ó, ele vai virar a curva, né? Vai virar o objeto vetorial, né?
quando é mídia artística de objeto vetorial, né? Deixa eu deletar esse aqui. Beleza? Então ficou entendido, né? Eu acredito que tenha ficado entendido. A coleção deles, a questão dos favoritos, por exemplo, ó, quando você clica aqui, aparece o nome dele, né? Mas infelizmente também a Corel não colocou os nomes aqui, por exemplo. Eu quero em objeto aqui, né? Ó, eu estou com uma curva selecionada, né? Então ele só me diz que eu estou com uma curva selecionada. E aqui embaixo só diz pincelada em camada 1. Eu só sei o nome dessa pincelada que eu estou dando olhando para a minha janela da própria ferramenta, né? Do próprio pincel aqui, né? Voltando aqui para o pincel, por exemplo. Ó. Voltei para o pincel, voltei para a seleção, ó. Selecionei de novo ela, aí ela aparece aqui, ó, né? Aparece qual é a pincelada, né? Textura de pincel. Outra coisa é os favoritos, né? Olha, nota que aqui eu já coloquei alguns nos favoritos. Então, se você clicar direto nele, você já vai trocar diretamente para ele aqui, ó, tá? Já vai trocar direto para o teu favoritos aqui. E aqui abaixo, todos os outros, né, que você pode utilizar. E no vídeo, na live eu falei aqui nesse botãozinho também para você adquirir mais, né? Para você ter mais acesso a outros também, né? E aqui em pincéis aqui, ó, você tem os valores deles aqui, né? Se filtrar aqui por grátis, aparece o grátis. Aqui para mim não está aparecendo, tá? Aqui tem outros, ó. R$95, R$95. Os preços para mim tá bem salgadinho, tá? Honestamente, R$95 eu acho meio salgado. Mas para eles lá não é, né? O que é R$95 para quem recebe em dólar, né? A gente aqui recebe em real brasileiro, né? Então é muito, muito barato o nosso dinheiro, que não vale mais nada, né? Assim como o nosso país também não está valendo de muito. Mas o dinheiro aqui não vale esse valor todo aí, né? Do dólar, né? Então é isso, pessoal. Queria trazer só essas novidades para vocês, que ficou faltando, né? Trazer para vocês. Prestarem atenção sempre que você selecionar o objeto, tiver com a janela de encaixe aberta à propriedade. Se você selecionar a ferramenta, ela já vai direto para cá. E quando você seleciona outra coisa que não seja, ela até muda de posição, tá? Ó, ela muda de posição, vem parar aqui. Como eu não estou selecionando, estou selecionando um bitmap, ó. Como eu não estou selecionando mais um pincel, ele deveria pular para cá, para o bitmap, ó. Era isso que ele deveria fazer, ele não deveria continuar lá. Então, quando a gente está num pincel, ó, ele acha o pincel, ó, mas vira um pouco de confusão, ó. Você tem que clicar aqui, né? Ainda está com algum problema essa janela aqui, ó. Não está ainda perfeita não, tá? Estou com o pincel selecionado, ó. Pincel selecionado, agora eu vou para um bitmap, ó. Esse aqui já não é mais pincel. Ele permanece aqui no pincel, claro que não vai aparecer nada, né? Eu poderia aplicar pincel ali, não sei, né? Se eu poderia aplicar tamanho num próprio bitmap. Acho que pode sim, né? Deixa eu ver. Não, pode também. Pode aplicar no bitmap também. Não tem problema. Sendo que, como eu não estou mais selecionando um pincel, ele era para ir para o bitmap, né? Ele era para ir para o bitmap, não para o pincel. Mas, coisas de Corel, né? Ó, vou selecionar esse outro aqui, ó. Ó, aqui, agora ele foi, ó. Agora ele foi para a posição correta. E agora, quando eu selecionar um pincel, ele volta, ele troca de posição, vem aqui para o início, e aí sim me mostra as propriedades do pincel. Vou até fazer um teste aqui, em trazer uma imagem aqui para dentro também. A gente testar com uma imagem. Vou pegar essa aqui, que é um PNG, para ver se ele coloca o pincel ao entorno do PNG aqui. Vamos escolher aqui pincel. Aqui contorno nenhum, ele não me dá a opção de escolher o pincel, né? Ele só me dá a opção aqui, ó, de tamanho a princípio, ó. Aí depois sim, ó. Ah tá, ele faz ao entorno, ele não faz na área transparente não, ele faz ao entorno do bitmap, né? Deixa eu selecionar um outro aqui. Esse aqui. Pronto, e agora vou aumentar aqui o tamanho dele. Tamanho. Aumentei o tamanho e ele não foi, ó.
Aí, foi, agora foi. E também, não dá pra fazer muita coisa aqui. Brilho, por exemplo, já não dá, mas ele coloca por fora do bitmap também, tá? Ele aceita colocar no bitmap, mas ele não coloca na borda do PNG não, tá? Ele coloca na borda da imagem. Deixa eu buscar uma outra aqui. Pegar uma borda normal aqui, sem fundo transparente. Vamos pegar o pincel aqui, tá? Quando você pega, aí sim dá pra aparece. E eu vou usar um aqui qualquer, deixa eu ver. Aqui. Esse aqui. Nada aconteceu, ou impressão minha? Me parece que nada aconteceu, né? Peguei. Não são todos que dá para aplicar também na imagem, deve ser isso, né? Vamos ver aqui. Vou botar aqui tamanho. Ainda está com alguma dificuldade, ó, mas ele já coloca uma borda no seu... Aqui tá difícil, ó. Ele já coloca uma borda no seu bitmap também, tá, pessoal? Ó, e aí aqui em cima, vamos ver se a gente tem como trocar aqui. Vamos trocar por este aqui, ó. Vamos ver se... Aí, trocou. E agora a cor. Vou colocar aqui um laranja nele, por exemplo. Ou então vou colocar um azul aqui. Legal, hein? Gostei. Clicando com o botão contrário também, ó. Separar pincelada, tá? Ou agrupar, ó. E aí você vai ter o grupo, ó, do pincel e mais o objeto, tá? E aí quando você clicar ao contrário, ó, você ainda pode converter também para curva esse objeto ou desagrupar novamente, né? Que deveria aparecer bem por aqui, ó. Aqui está em desagrupar tudo, ó. Vamos desagrupar tudo para ver o que acontece. Aqui, desagrupa, mas mantém o pincel ali, tá? E separando o pincel agora, a gente tem o pincel e a imagem. Ótimo, que aí dá para você manipular de forma separada, né? Só que quando você separa o pincel, não dá para você usar os recursos daqui, tá? Porque senão ele vai aplicar um pincel em cima de outro pincel. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que rolou de novo nessa ferramenta. Eu gostei bastante, ficou legal. Gostei dessa novidade aqui, dessa nova aba, né? De pincéis aqui do lado. Vai facilitar bastante, fica mais fácil do que trabalhar só aqui em cima, né? Me parece legal. Agora, limpar a pincelada, é que eu não sei como é que faz, né? Sem ser o Ctrl K aqui, ó. Não tem como limpar a pincelada e deixar... Eu acho que não, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar um outro aqui qualquer. Não tem como limpar. Caixa delimitadora. Aí eu não estou no pincel agora. Não estou, mas também tem a caixa limitadora, também delimitadora, né? Que é essa que aparece em volta aqui, ó. Que teoricamente daria para você desligar, mas aqui não está ativo, né? Bom, é isso. Tem muita coisa ainda para melhorar, né? As novidades é sempre assim, né, pessoal? Elas saem e a gente explora, testa, né? Vê o que mais nos agrada, né? E de que forma que nós vamos utilizar elas no nosso dia a dia, né? Elas são bem legaisinhas, eu gostei bastante, tá dando para ter uma noção boa aqui delas. E eu espero também que vocês também gostem, tá? E atualizem aí, ver como é que vai ficar o CorelDRAW de vocês. Lembra daquela questão que eu falei de salvar em versões anteriores. Se você trabalhar com os recursos novos, com perspectiva, por exemplo, desenhar em perspectiva, esse aqui também, o pincel, o que vai acontecer é que ele vai perder estes comandos, tá? Ele vai perder as propriedades desses objetos, eles vão passar a ser outro objeto. Aqui no caso, um bitmap, e em outros casos pode separar a curva, pode transformar a sua arte de uma maneira que você não consiga mais editar com a mesma ferramenta, tá bom, pessoal? Então, meu muito obrigado, até o próximo vídeo do CorelNAV. Não esqueça de dar o like, joinha, compartilhar com as redes sociais de vocês e também deixar a gente saber se você gosta do nosso conteúdo, se você curtiu esse vídeo, né? E também, se você quiser ajudar a gente, aqui em cima, tá? Tem o nosso Pix, você pode estar dando aquela força pra gente aqui no canal, não custa nada, pode ser o valor que for, mas isso para nós é sempre bem-vindo e ajuda muito, muito, muito mesmo
nos projetos novos, inclusive nos projetos que estão para sair ainda aqui no Corona-Veia. A galera que já recebeu também o nosso Pix, a gente está fazendo os ajustes nele, né, em relação a caracteres especiais e caracteres com acento, porque em alguns casos ele lê o QR Code, mas às vezes o que acontece é que o aplicativo do banco não identifica o QR Code como válido, tá? Então a gente está corrigindo isso e em breve a gente está trazendo para vocês aqui no canal também. Um grande abraço, até o próximo vídeo do Corel na Veia, pessoal. E não esquece de atualizar seu Corel Draw não, tá? Ele tá bem melhorzinho, tá? Eu tenho sentido boas melhorias nele aqui.